Bem, amigos, estamos chegando aqui na Rádio Rio Preto FM e também ao vivo para os internautas no Facebook. Estamos fazendo a abertura da nossa programação da rádio e a abertura também da nossa programação com você aí, internauta de todo o Brasil, do mundo, amigos que nos acompanham toda segunda, terça, quarta e quinta, a partir da 1h da tarde. Segunda, 60 minutos de programação, terça, quarta e quinta, 15 minutos de editorial. É um tema que nós escolhemos para comentar, explicar e dar dicas para você. E o tema de hoje é sobre o ponto de equilíbrio aplicado ao diabético. Afinal, diabetes tem cura? Mas antes de você começar a entender essa revolução no tratamento e na cura do diabetes, eu quero que você curta o nosso vídeo, assista os demais vídeos no nosso canal do YouTube. Nós fizemos uma renomeação em todas as nossas mídias agora, Instagram, Face e YouTube. O nome para você acessar é DR de doutor abreviado, drademirrodrigues.e, tudo junto, drademirrodrigues.e. Acesse, dê o seu like, compartilhe, você vai colaborar com a nossa causa. E qual é a nossa causa? A nossa causa é democratizar a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar, porque nós acreditamos que o ser humano já possui tudo o que ele precisa de ferramentas, cérebro, corpo, pensamento, fisiologia para promover as mudanças. Nós apenas nos transformamos num guia, num elemento orientador, um mentor para ensinar você a usar essas ferramentas que já está aí dentro de você, para promover, prevenir, restaurar ou amplificar o seu bem-estar. Mas afinal de contas, o que é esse negócio de diabetes? Então, há muitas classificações. Vocês sabem que eu não sou acostumado a falar do problema, da desgraça, da doença. Primeiro, diabetes não é uma doença, é um transtorno metabólico, é o desequilíbrio do açúcar no sangue. Então, eles classificaram em pré-diabético. Hoje tem pré-tudo. Tem pré-diabético, tem pré-hipertenso, tem pré-reumático, tem pré-tudo. Por quê? Porque a mídia da saúde, vamos dizer assim, a mercantologia da saúde quer que você acredite que você vai ter aquilo. E ao acreditar que você vai ter, a chance de você desenvolver é muito grande. Então, vamos focar no diabetes, que eu penso que é a coisa mais importante. Se você tem diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que o seu pâncreas produz pouco ou quase nada de insulina. Para que serve a insulina? A insulina serve para comer, digerir o açúcar na corrente sanguínea. Quando a insulina é liberada, ela come o açúcar, e ela é liberada quando? Quando há o aumento do açúcar na corrente sanguínea, por alimentação, por estresse emocional. Aí a insulina é liberada, ela come o açúcar, e aí falta açúcar na corrente sanguínea. Quando isso acontece, falta açúcar na corrente sanguínea, o corpo tem que pagar esse preço. O corpo tem que ir para uma via hormonal que judia mais do corpo, a via do cortisol, libera o cortisol, que vai para o músculo, pega a proteína do músculo, que chama quitina e miosina, e transforma em açúcar. E o ciclo começa de novo, libera insulina, a insulina come de novo esse açúcar feito por essa via de reparo, e o ciclo continua. Isso leva o quê? No diabético tipo 1, o pâncreas produz pouco ou quase nada de insulina, então tem que repor. Geralmente opta pela injeção. É errado? É errado, vou explicar o porquê. E o diabético tipo 2? Ocorre esse estresse que eu acabei de explicar.
é por um excesso de açúcar no sangue. Você come uma macarronada no almoço, aí você, daqui 1 hora, 2 horas, você está morrendo de sono. Por quê? O açúcar cai na corrente sanguínea, a insulina vem e come o açúcar. Não tem açúcar na corrente sanguínea, o cérebro fala, desliga. Aí o cérebro dá aquela moleza, você dorme, descansa, aí você acorda com vontade do quê? De comer mais açúcar. Come mais açúcar. De novo, libera insulina, come o açúcar, falta açúcar. Libera de novo, mais açúcar. E aí você cria uma resistência insulínica, que é o diabético tipo 2. Então, tipo 1, o pâncreas tem dificuldade em produzir. E o tipo 2 é excesso de açúcar na corrente sanguínea, que gera hiperinsulinemia, que gera resistência insulínica. Então, vamos lá. Quais são os canais, os meios que tem de lidar com o diabetes tipo 1 e tipo 2? O meio é um só, é esse daqui, olha, ponto E. O ponto E lida com o diabético em 4 níveis. Se for diabético tipo 1, o ponto E vai entrar no nível 1 do ponto E, no nível 1 dele, que é o quê? O nível 1 do ponto E nada mais é do que você detectar qual problema de ordem emocional que provocou esse desequilíbrio do pâncreas para que ele não produzisse mais. Então, primeiro nível do tratamento da cura do diabético no tipo 1 é eliminar o problema emocional que impede o pâncreas de produzir isso. Se for um outro problema de outros órgãos, é resolvido aqui também. O segundo nível é do lado relacional, como a pessoa se relaciona com ela, com o meio ambiente e com as outras pessoas. Isso também afeta as emoções. Afetando as emoções, afeta a produção de insulina e a produção do açúcar na corrente sanguínea. O terceiro nível para cuidar do diabético tipo 2, tipo 1, é o nível físico. Fazer atividades físicas regulares, mas não é sair fazendo academia 1, 2 horas, não. É você fazer 5 a 10 minutos de atividade semi-intensa, respeitando os parâmetros da pessoa, da frequência cardíaca submáxima de cada um. Cria um programa, essa pessoa faz de 5 a 7 minutos de atividade para mobilizar o sistema insulina-glucagon. Quando você faz atividade física, você libera glucagon. O que é o glucagon? É o hormônio que vai liberar o açúcar na corrente sanguínea. Ok? E a insulina vai comer esse açúcar depois. Então, para você equilibrar o diabético, você tem que entrar açúcar e glucagon. Açúcar, ou seja, melhor, glicose e glucagon. São os 2 hormônios que equilibram o primeiro eixo hormonal para controle do açúcar na corrente sanguínea. Quer ter saúde? Quer controlar o peso corporal? Quer controlar a disposição, desempenho? Controle o glucagon, e quando ingerido o glucagon, você deve ingerir a proteína. Proteína, aminoácido, glucagon, libera o açúcar na corrente sanguínea. Carboidrato, glicose, libera a insulina na corrente sanguínea. Os 2 elementos que liberam a glicose e o glucagon equilibram o eixo hormonal. Tá. Mas agora, vamos imaginar, e o 4º nível é o uso da alimentação. Então vamos agora falar do diabético tipo 2. O tipo 2 é por excesso de sobrecarga. Ou seja, todo dia você come um doce sozinho, isolado, que dá pico de glicose. Então eu vou dar uma dica. Você quer controlar o pico de glicose? Então, toda vez que você comer um carboidrato, que é transformado dentro de você em uma glicose, que é um açúcar, você deve comer uma gordura junto com ele. Comeu, por exemplo, um doce, come junto ou come antes um amendoim, uma castanha ou uma nozes.
Se você não tiver isso e andar com o shake, tá vendo o shake aqui? Esse daqui é o shake.e. Olha só o shake aqui, olha. Uma colher dessa daqui, num copo, ou meio copo de água, você pode comer um doce ingerindo isso daqui. O que acontece? Um libera o glucagon, o outro libera a glicose. Equilíbrio hormonal. Você tem que regular e controlar o pico glicêmico dos alimentos. Então, se você ingerir carboidrato sozinho, pico glicêmico, aumenta a glicose, aumenta a insulina, você está caminhando para ser um diabético. Se não é. Se for, vai piorar e dar crise de diabetes. Agora, qual o correto? É você comer sempre junto, em todas as refeições, uma proteína, um carboidrato, que é o açúcar, que pode ser uma fruta, um doce, ou um arroz, ou um feijão, na quantidade exata, que libera a glicose e a frutose dentro de você. E a proteína, que pode ser uma carne ou vermelha, que não é mais saudável, porque acidifica o corpo, ou uma carne branca, ou ovos, elimina a gema e apenas a clara. Então, para você equilibrar o sistema insulínico glucagon, que controla o seu diabetes, é comer em todas as refeições, do café da manhã, dos lanches da manhã, da tarde e das refeições grandes, café da manhã, almoço e jantar, comer sempre uma proteína, um carboidrato e uma gordura em quantidades exatas. A quantidade você pode saber assistindo os outros vídeos no nosso canal do YouTube. Então, portanto, o diabetes é um transtorno metabólico. E você pode controlando a mente, o pensamento, que controla as emoções, que controla o cortisol, que controla a insulina, que equilibra a insulina, glucagon, equilíbrio hormonal. Pode controlar a sua comunicação, seus relacionamentos internos e externos, que faz a mesma coisa do que controlar o pensamento. Controlar a atividade física, no mínimo 2 vezes por dia, de 5 a 7 minutos, para você diminuir os níveis de frutose do fígado e frutose circulante, triglicerídeos, controlando o seu eixo hormonal e controlando a sua alimentação. Portanto, estar no ponto E é estar livre de pico glicêmico. Estar no ponto E, no equilíbrio dos 4 elementos, mente, comunicação, corpo e alimentação, e sono e água, é você equilibrar proteína, carboidrato e gordura. Sempre que for comer proteína, carboidrato e gordura juntos, 3 elementos, se não tiver os 3, o que come primeiro? Come a gordura, depois o carboidrato. Jamais o carboidrato sozinho, porque dá pico glicêmico. Se você está diabético ou quer prevenir, evite comer glicose, carboidrato sozinho. Coma carboidrato com uma gordura junto, ok? Espero ter podido ajudar você com essas dicas do ponto E, do ponto de equilíbrio, e fica o convite para que todo dia, de segunda a quinta-feira, a partir da 1 da tarde, você está aqui comigo no Facebook, de terça, quarta e quinta, e assim como na Rádio Rio Preto FM, e de segunda-feira na Rádio Rio Preto FM, 60 minutos de programação. Um abraço, obrigado, vai a dica aí. Quer viver mais e melhor? Entre no ponto E. Quer saber mais? Visite as nossas mídias. O endereço: Dr. Ademir Rodrigues.e. Dr. Ademir Rodrigues.e. Quer o WhatsApp? 17 991500122. Um abraço a todos e um feliz dia.